Pois bem, muito bem, muito bem, muito bem. Mais um conteúdo do canal Verdades Secretas para vocês aqui, Thiago Santos. Caso Gugu Liberato. Deixa eu fazer uma pergunta para todos vocês que me acompanham aqui no canal, que é o seguinte: você, se encontrasse o seu pai, que acabou de chegar de uma viagem para te visitar, de repente, dentro de sua casa, você escuta um estouro. Você corre em direção àquele barulho e encontra o seu pai estirado no chão, machucado, gravemente machucado. Se você, esposa, também se depara com este cenário, o que você faria? Qual a sua atitude? Muito bem. Depois de saber que o pai, o esposo, o marido foi levado ao hospital, a notícia inevitável. Ele foi a óbito. Qual seria a sua atitude? Por que essa pergunta? Simplesmente porque, após ter acontecido tudo que aconteceu com o Gugu Liberato, e termos o talvez Gugu tenha subido ao sótão para regular o ar-condicionado, um sujeito sadio, inteligente, capacitado, para frente, tá? Um baita apresentador conhecido, posso dizer até mundialmente, e ninguém sequer vai fazer um questionamento. Você sabia que um perito, de chegar num local, só olhar o contexto do local, consegue trazer a todos minuciosamente, através só de um toque de olhar, de analisar tudo que está ali, quebrado, fora do lugar, peças, roupas, objetos. Olhando todo o contexto, um perito profissional capacitado é capaz de mostrar a todos e relatar minuciosamente o que realmente aconteceu com o Gugu Liberato. E eu não sei por que isso não é feito. Eu pergunto, por que não é feito? Por que ninguém questiona? Por que é aceitável tão facilmente que foi um simples acidente? Acidente acontece? Sim, senhor. Sim, senhora, acontece. Peraí, cara. Por muito pouco nós fazemos mais investigações. Por muito menos se é desconfiado de tanta coisa. Agora, o talvez está no ar. Lembrando-se que, no início após a divulgação da tragédia acontecida com o Gugu Liberato, vai deixando o like, por favor. Audiência explosiva, mais uma vez, canal Verdades Secretas, Thiago Santos, junto com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Lembra-se que do princípio, ao ver a notícia da tragédia, que Gugu estava hospitalizado, mas não havia anunciado ainda a sua morte, as especulações eram as seguintes: ele havia subido no telhado para arrumar o telhado. Uma das divulgações. Segundo, veio a divulgação também que ele estaria montando uma árvore de Natal, enfeitando para as festas de finais de ano. Segundo item. Terceiro item é a possibilidade de ter ido trocar um filtro do ar-condicionado e subiu ao sótão para fazer isso, sendo que pessoas que moram nos Estados Unidos e têm parecidas com a de Gugu Liberato já fizeram vídeos, gravaram, expuseram e explicaram que havia a possibilidade de Gugu ter trocado filtro sem mesmo pisar sequer um pé dentro do sótão. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Mas, misteriosamente ainda se desconfiam, talvez ele tenha ido ao sótão para mexer no ar-condicionado. Um filho ou uma filha, uma esposa, talvez também não deixaria isso assim, como uma simples aceitação. Como uma simples aceitação. Não.
Como nós, que acompanhamos a carreira de Gugu Liberato, brasileiros em peso, fãs, querem respostas. Estão entalados aqui na garganta um grito dizendo: quem está mentindo? Qual é a verdade? O que aconteceu com o Gugu Liberato? Este é o grito. Será que o povo não tem direito de saber o que aconteceu? Será que os fãs, os brasileiros, não têm o direito de saber realmente o que aconteceu com o maior apresentador brasileiro dos últimos tempos, Gugu Liberato? Não tem? Então é especulações e mais especulações, perguntas e mais perguntas sem respostas. E pior ainda, são perguntas e respostas contraditórias, tá? Você do bem pode deixar o like, você que é honesto também pode deixar o like, você que acompanha o canal Verdade Secreta está sempre conosco e não é também, seja convidado neste momento para participar do canal Verdade Secreta, se inscreva no botão vermelho e se você é nosso parceiro, veja, ajude financeiramente o canal e se você é nosso companheiro, vai deixando o like, continue conosco comentando, eu te agradeço agora, muito obrigado. Agora, vamos analisar, vamos questionar. Estado laico, temos direito, sem acusações, sem apontar o dedo. Sim, sem apontar o dedo. Agora, tio Lu, para quem conhece, deu sua opinião. Eu vi sua opinião. Escute o áudio que eu quero analisar junto com vocês agora. Cabrini fez uma declaração surpreendente sobre o caso da morte de Gugu Liberato. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar claro que este vídeo não se trata de nenhuma afirmação, nenhuma acusação, mas apenas questionamentos de várias questões que enviaram para mim. Não estou afirmando, não estou dizendo que não foi acidente, tá? Mas talvez o que aconteceu de fato não foi bem esclarecido, não foi bem explicado. Então eu separei alguns pontos aqui para a gente poder analisar junto, tá? Primeiro ponto. Semanas antes da morte de Gugu Liberato, houve especulações de que ele haveria morrido, que ele teria tido um infarto, um AVC ou algo do tipo. Exatamente. Isso é normal? A divulgação da morte dele, uma semana atrás ou 2 semanas, você acha normal? Quem fez isso? Qual foi a intenção? Foi uma coincidência dos cosmos? Não. Está cada vez mais inaceitável. Que ele teria batido as botas. Isso aconteceu semanas antes. Muita coincidência. Também acho. Um jogo cósmico do universo, como alguns queiram dizer, uma premonição, uma autoprofecia. Isso é um ponto, tá? Parece bobo, mas não é. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes para não estender muito o vídeo, tá bom? Segundo ponto. Primeiro, quando noticiou que Gugu Liberato havia sofrido o acidente, foi informado que ele havia caído de uma altura porque estava arrumando uma árvore de Natal. Exatamente. Inclusive, em vários sites, em vários meios de... arrumar uma árvore de Natal há quase 2 meses antes das festas de finais de ano, colocando ele mesmo a mão na massa, em cima do telhado, ou aonde, no sótão, sei lá onde. Peraí. Ah, mas ele tem costume de fazer isso. Mesmo assim, queridão, mesmo assim. Essas conversas e falácias não são plausíveis. Não me trazem resposta. Traz a você? Respondeu para você o que aconteceu com o Gugu? Os detalhes, as justificações foram suficientes para você? Para mim não foi. Comunicação. Isso foi noticiado, foi a primeira informação que vazou. Como é que essa informação vazou? Por quê? É verdade. A gente não está no Natal ainda. O acidente de Gugu aconteceu... É verdade. Quem vazou? Quase um mês, ou mais de um mês antes do Natal. Depois disseram que ele estava arrumando algo no telhado. Um enfeite de Natal no telhado. Primeiro foi a árvore, depois um enfeite de Natal. E aí,
depois que vieram com a questão do ar-condicionado. Pode ter acontecido, né, não, vamos ganhar tempo. Tem um vídeo de um rapaz aqui, né, no YouTube, que mora nos Estados Unidos, que mostra como são os ar-condicionados lá. E ele aponta o questionamento dele, por que Gugu subiria exatamente no sótão para poder arrumar o filtro do ar-condicionado, sendo que por fora você pode fazer isso. Exatamente. Gugu vivia nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Exatamente, mais de 20 anos. Não era nenhum leigo, não era nenhum primário. Se fosse comigo, talvez realmente você poderia acreditar que eu teria me acidentado dessa forma trágica. Eu não tenho experiência nenhuma em morar nos Estados Unidos. Eu nunca tive uma mansão conforme tem ou teve Gugu Liberato, ou Silvio Santos, ou mais artistas. Não sei, não conheço como é as casas. Gugu conhece, Gugu conhecia. Diz até por Alan, o ex-Polegar, uma afirmação que ele já havia ouvido de alguém, olha só que não era a primeira vez, que Gugu Liberato já havia adentrado ao sótão. Ah, isso foi Alan do Polegar que falou, não sou eu. Gente, mas pense bem, você acha que ao comprar a casa, o comprador não faz um detalhamento ao vendedor de tudo que é na casa e tudo como é construído, os materiais, aonde tem detalhes, você sabe, quem compra a casa sabe como é que é, né? A gente quer saber detalhe por detalhe. Gugu não iria fazer isso? Estranhamente, nós estamos engolindo que Gugu não sabia. Tá ok. Será que ele não sabia mesmo dos drywall? Será que ele realmente não sabia que era perigoso andar sobre o sótão, que aquilo ali era gesso? Será que ele realmente não sabia? Eu não consigo acreditar. Quinto ponto, nos condomínios de alto padrão nos Estados Unidos, existem técnicos que cuidam disso. Existem espécie de zeladores, de técnicos em cada condomínio para poder fazer esse tipo de servicinho, principalmente em condomínios de alto padrão. Será que não tinha no condomínio de... E as câmeras? Será que não tinha câmeras? Será? Uma casa tão luxuosa, uma mansão nos Estados Unidos, sem câmeras? Estranho, estranho, muito estranho. Gugu, garanto a vocês que tinha. Inclusive, o médico, eu não vou colocar nenhuma imagem aqui, vocês procuram aí. O médico brasileiro que foi até os Estados Unidos para avaliar o quadro de Gugu, ele diz que conversou com um dos técnicos do condomínio que trabalhava exclusivamente naquela área de casas onde se encontrava a mansão de Gugu Liberato. É lógico. O técnico, então por que o Gugu não chamou esse técnico e foi? Tá? Esse é um ponto. Porém, existe uma argumentação para isso. Existem vídeos, existem provas de que Gugu era, como a gente fala na Bahia, era meio gambiarrieiro, né? Ele gostava de fazer as coisas, gostava de botar a mão na massa, fazer serviço de casa o tempo todo. Então tem imagens aí do Gugu fazendo uma série de ajustes, botando a mão na massa. Pode ser isso, viu, tio Lu? Pode ser. Mas preste atenção, ele não era nenhum primário. Ele não era um cara incapaz de nem se conhecer a sua própria casa, onde morava ou que havia comprado. Ele não era nenhum burro. Nós estamos falando de Gugu Liberato, gente. Gugu Liberato, um cara visionário. Eita! Eu não acredito nessa hipótese, não. Trocando caixa de lugar, enfim. Gugu gostava de fazer esse tipo de serviço. Então existe esse argumento. No entanto, se o ar-condicionado não estava funcionando bem e o Gugu não dominava isso, ele tinha a facilidade de pegar o telefone e ligar. Manda o técnico aqui. Exatamente. Pelo tipo de queda, era para Gugu Liberato cair em pé e não de cabeça. Essa foi a primeira coisa que eu pensei, mas não fiquei alimentando. Presta atenção. O cara pisa, o solo quebra, no caso do drywall, você cai em pé. Poderia ter quebrado uma perna, uma costela, os braços, dedos, pés, qualquer coisa. Até mesmo machucado a cabeça. Machucado. Tá?
A pessoa cai, automaticamente o quê? Ai, socorro! Aí já segura em algum lugar, tenta se debater, tenta se posicionar. E a primeira coisa é, ai, minha cabeça. Ai, protege a cabeça. Certo? Isso é natural de qualquer ser humano. É natural de qualquer ser humano. Ora. Ou não, me corrija pelo amor de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Seria pisar nessas vigas de madeira para ter acesso ao andar. O que o Gugu Liberato fez foi pisar exatamente no drywall. Como é que você cai, como é que o gesso cede e você tá com o pé assim e você cai de cabeça assim? Eu não vou me aprofundar em muita coisa não pra gente adiantar, tá bom? 7. A versão contada a Roberto Cabrini foi uma... Quem encontra o apresentador? O filho dele, o João, que pegou e imediatamente já... Boa noite, Mirella. E a versão contada ao médico foi outra. Ele chegou no hospital, mas pelo relato da esposa que prestou o primeiro socorro ali no palco do acidente, pessoas que estavam ali. O senhor foi à casa dele? Não, não fui à casa, mas eu falei com a esposa que prestou o primeiro atendimento. E o mais engraçado é que o depoimento, tá, do amigo Marcelo, boa noite, Jorge falando Manuel. lá pro Roberto Cabrini, ele disse que os filhos não estavam em casa. Exatamente. Quem deu às crianças a notícia? A mãe. A mãe falou pra eles. E aí eles Você foram sabe ver o sobre pai. isso? Eu sei que eles foram ver o pai, assim que a avó chegou, junto com a Cíntia. Marcelo diz a Roberto Cabrini que os filhos não estavam em casa. Exatamente. E aí tem um outro depoimento que diz que os filhos estavam em casa, que foi o filho que encontrou primeiro o Gugu Liberato caído no chão. Exatamente. Voltando ao caso da queda, o médico, quando dá depoimento para Roberto Cabrini e fala em outro programa de TV, ele deixa claro o questionamento dele, né? Aquela coisa assim, poxa, eu não engoli a história que me contaram. Porque era para ele ter caído de pé, era para ele ter fraturado um pé, um tornozelo, a bacia, mas justamente a cabeça pode ter acontecido dele ter caído assim, né? Batido com o pé no chão, perdido equilíbrio e virado e batido no móvel. Só que o médico diz a Cabrini, se vocês olharem a entrevista, que para ele cair sem ter como se defender da situação, né? Para ele não conseguir amparar a queda da melhor maneira possível, ele já teria que estar desacordado. Possivelmente, provavelmente ele caiu desfalecido, sem defesa. Porque ele não conseguiu se defender. Exato. Pelo fato de estar inconsciente. Provavelmente, porque numa queda como essa, em pé, a pessoa geralmente fratura calcanhar, fratura bacia, às vezes coluna, mas no caso dele, ele caiu de cabeça contra essa superfície. Então, Gente, peraí. Imagine você um médico renomado, tá? Presta atenção. Um médico renomado. Imagine você, um cara que já viu vários tipos de acidentes. Preste atenção. Se ele, um cara experiente, ficou abismado, assustado ao ver a gravidade e como o Gugu se machucou, ele não consegue acreditar como o Gugu se machucou daquela maneira, por isso que ele deu a versão dele. Exato, ele mudou toda a versão. Ele deu a versão dele. Ele falou, não, o Gugu, ele não caiu de pé. Tá? Ele não caiu de pé. O Gugu, preste atenção. O médico afirma que ele já desacordou lá em cima. Agora pergunta, desacordou como? Ou desacordaram com ele? Ou ele infartou? Ou ele milhares de coisas que dá para pensar. Milhares. Pessoal, vai deixando o like aí, por favor, obrigado. Quem está pedindo, você sabia, um grande abraço a você. Olha só, então, ver um médico espantado, ver um médico duvidando, até mesmo duvidando, e dando a versão dele, você imagina nós, caros, meros mortais,
Imagine nós, simples moradores do Brasil, mas que temos o direito de dar opinião e saber o que aconteceu realmente com o Gugu Liberato. Então, gente, é ou não é espantoso e lamentável e inaceitável? Agora, vai ficar o porquê? Porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, e ninguém toma providência e vai ficar por isso mesmo. Foi só um simples acidente doméstico. Como também foi um simples acidente doméstico o do Clodovil, que foi uma queda de uma cama. Olha o argumento na época, já faz mais de 10 anos isso. Uma queda de uma cama culminou em seu óbito, fraturando o crânio, fatalmente levando ele à morte. Uma queda de uma cama. E todo mundo engoliu esse imbróglio. Você vai me desculpar, eu tenho direito de duvidar. Você vai me desculpar, eu tenho direito de ter a minha opinião, cara. Tem direito. Acompanhe. Os mecanismos reflexos de defesa que o corpo tem. Ou seja, na concepção do médico, pela forma que ele caiu, ele teria mais chances, se ele realmente caiu de pé, ele teria mais chances de não ter batido a cabeça daquela forma. Com certeza. Até o médico se mostra espantado com a situação. Tá? A esposa de Gugu ligou aflita para a esposa do Marcelo, supostamente, 1 hora antes do acidente. Por quê? Exatamente por quê? Sendo que ela sabia que ela estaria, esta moça, a mulher do Marcelo, passando por uma cirurgia complicadíssima, gravíssima. Ela liga sabendo que a grande possibilidade de não ser atendida, o que fez ela querer ligar 1 hora antes e insistir na ligação. Por quê? E depois 1 hora acontece a trágica morte de Gugu Liberato. Ora, eu não consigo engolir esse imbróglio. Gente, me perdoa, me desculpa. Me perdoe se eu estou ofendendo alguém. Mas, infelizmente, eu não consigo aceitar isso. Não dá. Ainda mais com esses montes de contraditórios nos depoimentos, nas entrevistas. Ah, vai me desculpar, meu irmão. Na verdade, 1 hora antes do acidente, Ela manda uma mensagem. a Rose mandou uma mensagem no meu WhatsApp. Ju, me responde, Marcela não me responde. A esposa do Marcelo, 9º ponto, a esposa de Marcelo tinha acabado de remover um tumor do cérebro e já estava bem cicatrizado na hora da entrevista. 10º ponto, porque a Rose ligaria para a esposa de Marcelo sabendo que ela estava hospitalizada e que tinha acabado de passar por uma cirurgia. Esse é um ponto. Bom, vamos adiantar. 11. Primeiro, Marcelo dá a entender... Marcelo é o careca, que deu entrevista para Cabrini. Primeiro, Marcelo dá a entender que não estava no hospital quando ficou sabendo do acidente. Como é que você ficou sabendo que o Gugu tinha sofrido um grave acidente? Quinta-feira pela manhã, a Rose me manda um áudio muito preocupada. Lúcia pergunta aqui, será que isso tudo foi arquitetado? É ou não é de se desconfiar, Lúcia? É lógico. Dá para desconfiar com tantas coisas, tantos embrólios, né? Lola, obrigado pela presença. Lúcia Analícia, um abraço a você, querida. Pessoal, entenda uma coisa. Entenda. Para que alguém iria pedir, fulano, me atende, por favor, está me ouvindo? Sabendo que essa mesma pessoa estaria passando por uma cirurgia e não ia poder atender? Qual era a pressa? Qual era a preocupação? 1 hora antes do ocorrido, relatado por eles, né? 1 hora antes. Não sei, é relatado por eles. Muito angustiada. Assim que eu cheguei lá, imediatamente, eu me encontro com a Rose muito desesperada, a Rose muito, o que é normal. E depois, em outro momento da entrevista, ele disse que já estava no hospital porque estava com a esposa dele. Quando você fica sabendo da notícia do acidente do Gugu, você estava no hospital Eu estava no hospital, eu tinha acabado de ter feito a cirurgia. comemorando. E você percebe pela montagem da reportagem de Cabrini que Cabrini também não está engolindo esse alface a mais, velho. Não tá. Você percebe quem assistiu Conexão Repórter
desse episódio falando de Gugu Liberato, olha, você percebe Cabrini inquieto, como nunca jamais visto em outras reportagens. E você sabe que ele foi proibido de filmar a casa de Gugu Liberato. Por que proíbem se não há nada o que temer? Por que proíbe se não tem nada a esconder, gente? Qual o problema? Você estaria facilitando muita coisa, respondendo muitas coisas à população brasileira? Ou será que eles não perceberam que a vida de Gugu Liberato foi dedicada ao povo brasileiro? A massa brasileira que o assistia todos os domingos? Está tudo muito confuso os depoimentos das pessoas, disse Lola. Isso, Lola, você tem toda a razão. Está cada vez mais uma fumaça obscura nisso tudo. Nós não estamos acusando ninguém, longe disso. Mas que tem algo inexplicável nessa situação, peças que não se encaixam, você me desculpa. Eu vou ser ignorante, hipócrita, medíocre e falar que não há? Há. Como que há, sim? Acompanhe. Sucesso da cirurgia. Exatamente. 12º ponto. No depoimento a Cabrini, o Marcelo dá muitos detalhes de como o acidente poderia ter acontecido. Muitos detalhes. Sabe, é como se fosse uma preocupação de afirmar o que estava acontecendo. Não, foi dessa forma aqui. Sabe, é como se fosse um texto decorado mesmo, assim, uma necessidade de falar, não foi isso. Parece. 13º ponto. No depoimento, Marcelo deixa entender, presta atenção nessa parte aqui. Perfeito. Marcelo deixa entender que a Rose não queria Gugu lá naquele momento. Perfeito. Ela pergunta o seguinte pra Gugu, quando o Gugu fala que estava indo pra lá porque estava com saudade dos filhos, ela pergunta pro Gugu, por que você vem pra cá? Não, a gente vai lá pra Portugal, a gente se encontra lá, tal. Gugu, não, eu tô com saudade dos meus filhos. Ué, ele não pode ir pra casa dele? A casa não é dele, ele não pode ir pra casa dele? E o Marcelo fala de uma forma, depois ele mesmo se corrige. Não, ela falou pra mim. Primeiro ele fala, não, ela falou com ele assim, ó. Tipo, como se ele tivesse presente na hora. Aí depois ele, não, ela falou pra mim, ele se corrige. E na edição eles deixaram, de propósito, pra mostrar que o cara, tipo, falou, não, peraí, deixa eu colocar isso aqui melhor. Como se ele tivesse lá na hora. Carlos Roberto de Moura, um abraço, falou, filhão. Não vem pra cá. O acidente acontece poucas horas depois da Fabiano chegada Vieira, um abraço. N. Lima. Ela não queria ir lá. Semanas antes acontece um boato de que Gugu tinha morrido. E o acidente acontece poucas horas depois que o Gugu estava lá. Lembrando que eles dormiam em quartos separados. Porque fala, não, ele estava no quarto dele. Tio Lu. Isso que você está falando aí, eu não estou sabendo. Isso eu não posso afirmar, não posso concordar, porque eu não sabia. Estou sabendo por você agora. Vamos lá. Estava sentindo o quarto dele muito frio. Quem? Ou seja, eles dormiam em quartos separados. Quem? Tem aquelas questões particulares de Gugu, O Gugu? que todo mundo que conhece os bastidores sabe. Vou discordar agora de tio Lu. Vou discordar. O Gugu sentiu o quarto dele frio, mas Alan, o ex-Polegar, chorou barbaridade nas entrevistas. Você percebe a sinceridade de Alan. O cara derramou lágrimas, mas lágrimas mesmo, desesperadamente, a dor da perda de um grande amigo. Ele deu uma entrevista, gente. Uma entrevista aqui na Band. Eu vi. Meus olhos viram. Meninos, meninas, eu vi. E Alan fala que Gugu Liberato não entrou no quarto. Ele fala que ele não entrou no quarto. Ele chegou da viagem, pegou sua mala, beijou os meninos, beijou as crianças, como que alguém estava sentindo muita saudade, brincou com as crianças, falou com o Rose, não sei o que falou também, não foi relatado, e depois subiu. Só que ele não entrou no quarto. Isso foi Alan que relatou através de Homero, um amigo mais próximo que foi para a casa e ficou na casa após o acidente. Impressionante que Cabrini não entrou, mas Homero entrou, hein? Impressionante, hein? Vai deixando o like. Então, pessoal, como ele sentiu o quarto frio, como relatou agora tio Lu, lógico, tio Lu tirou informações da mídia, não é verdade? Mas preste atenção, como ele sentiu o quarto frio, gente?
Se ele não entrou no quarto, ele deixou uma maleta na porta do quarto e relatado que a porta estava trancada. Ele já subiu ao sótão e até agora se especulam que ele foi mexer no ar-condicionado, mas nada é afirmado com certeza. Nada é afirmado com certeza. Vamos lá. Não é da conta de ninguém, eles se acertaram assim, se era assim que eles estavam vivendo bem, não interessa. Mas, será que aconteceu algum problema em relação a isso? Como eu disse, não foram divulgadas nenhuma foto ou vídeo do local do acidente, coisa que normalmente acontece. Você viu alguma foto? Cara amigo inscrito, você já viu alguma foto? Lá do acidente, do buraco lá do sótão? Você viu algum móvel quebrado com a pancada da cabeça de Gugu? Algum lugar com manchas de sangue? Com um machucado feito? E o hematoma no olho mal explicado? O próprio médico relatou que ele ficou com um hematoma no olho. Quem explica essas coisas? Quem explica, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, quem explica, pelo amor de Deus? Quem explica para mim? Alguém viu essa foto? Alguém viu algum vídeo reportando, mostrando, vendo lá nas imagens, buraco do sótão, onde caiu, Gugu Liberato se arrebentou, se patifou? Cadê o imóvel? Qual ponto da casa ele caiu? Aonde ele bateu a cabeça? Que quina é essa que falam? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. A fortuna de Gugu estava avaliada em 170 milhões de reais. Tá? Tem um seguro de vida aí que eles vão receber 15 milhões. Não é nada perto do que... Do patrimônio. Do patrimônio que Verdade. adquiriu, né? Verdade. Gugu levantava 15 milhões em poucos meses de salário. Gugu ganhava 3 milhões por mês. Boa observação aqui, ó. Maria Barbosa diz: o incrível é que ele não quebrou nada. O incrível que na queda, Maria Barbosa, obrigado, querido, um grande abraço a você e a todos que estão conosco na live. O incrível é que ele não quebrou mais nada. Você ouviu falar se ele quebrou o braço? Você ouviu falar que ele quebrou alguma costela? Você ouviu falar pelo menos os dentes? Você ficou sabendo se quebrou algum dente? Você ouviu falar se ele quebrou algum pé, perna, clavícula? Sabe me dizer? Não se há sequer relato, misteriosamente falando, não se há nenhum relato de outro machucado, a não ser da cabeça. E eu, sinceramente, me desculpe, eu volto pedir perdão, me desculpe, mas não consigo digerir isso. Não acredito no acidente. Posso não acreditar? Eu posso. Você pode, eu posso também não acreditar. Não que eu estou acusando ninguém. Longe de mim, não estou culpando ninguém, mas que algo estranho, algo tão estranho, inexplicável, lamentável, trágico, que está executado nessa situação, isso está. Não sei, pessoal, eu comecei a ficar intrigado. Aí fiquei mais intrigado ainda depois que a família começou a não gostar da aproximação de Roberto Cabrini e esclarecer os fatos. Por que não deixaram entrar na casa? Verdade. Existe a argumentação de que Roberto Cabrini pode ter sido inconveniente, mas todo jornalismo investigativo ele é inconveniente. Com certeza. Aí quando o Cabrini percebeu que eles não deixaram ele se aproximar da casa, e aí ele viu que havia alguma coisa de estranho, ele começou a questionar e deixou o pessoal falar por si próprio de uma forma que parece que meio que sim aparenta-se que eles acabam se entregando na contradição. Eu não estou dizendo aqui, tá? Não estou afirmando que Gugu Liberato tenha sido assassinado. Não. Tá? Não estamos afirmando. Eu tenho liberdade de expressão. Mas eu acho que as coisas podem não ter sido contadas como realmente aconteceram. Esse é um fato importante. Eu não sei qual é a sua opinião, tá? Mas eu fiquei muito intrigado, principalmente depois dessa declaração de Roberto. Pessoal, presta atenção. Por que este afastamento inexplicável da família em relação à mídia? Por que eles fogem tanto da mídia? Eu não entendo isso. Eles são inocentes, é lógico que eles não fizeram nada, é lógico que não. Mas por quê? O que eles sabem que nós não sabemos? O que a família sabe que nós não sabemos? Será que tem algo que eles sabem, estão ocultando, estão escondendo e nós não sabemos? Só pode, porque você aí, experimente encaixar as pistas. Experimente você encaixar as peças para você chegar em alguma conclusão. Não vai chegar.
Nada bate, irmão. Nada bate. Você olhando agora com detalhe as informações, rapaz, e por que não há uma investigação? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Talvez não haja aquele seguro de 15 milhões, mas espera aí, algum seguro o Gugu deve ter deixado. Independente do valor. Até mesmo porque o seguro é de menos, velho. É o de menos. O patrimônio deixado por esse sujeito camarada, respeitável pelo país inteiro e por mim também, o Gugu Liberato, é astronômico, velho. É astronômico o patrimônio deixado por Gugu Liberato. Então, para mim, ó, o seguro é o de menos. O seguro é muito menos. Agora, presta atenção, tem uma parte que Marcelo diz que ele estava no hospital quando o Rose lá chegou com o Gugu. E depois Marcelo, numa outra parte da entrevista, fala que ligaram para ele e ele foi imediatamente ao hospital. Bom, o próprio Marcelo com duas versões. Qual é a verdadeira? Ah, Tiago, você está falando que ele está mentindo? Não estou falando que eu menti, estou falando que foi falado não bate. Não é coerente. Ele mesmo está se contradizendo, não sou eu. E Cabrini fez uma reportagem, meu irmão, mas uma reportagem que ele fez com que as próprias pessoas respondessem, argumentassem de uma forma que elas mesmas se embalhararam tudo no que falaram. Tudo. Vai assistir lá no Conexão Repórter, nessa homenagem que foi feita ao Gugu, dessa entrevista do acidente que Cabrini, o Roberto Cabrini, gente, presta atenção, teve uma comemoração do seu livro. Ele está passando por cidade no país inteiro para divulgar o livro que ele lançou. Em uma das cidades do qual ele passou, uma pequena repórter de começo de carreira, tá, parou ele, pediu um autógrafo e fez perguntas que para mim muito cabíveis, pergunta que você e eu e a população inteira gostaria de ter feito, e ela fez. Perguntou para ele que ele estava assim, sendo muito elogiado, mas muito criticado, e o que estava acontecendo por ele ter feito a reportagem em relação ao caso Gugu Liberato, por ele ter tentado filmar a casa, o que ele achava disso, dessa perseguição, desses contraditórios. Ele responde, não, foi uma das maiores filmagens, reportagens que eu fiz em minha carreira, foi uma das maiores, merecedora de elogio, sim. E outra coisa, ele responde, presta atenção, quando você tenta mostrar algumas verdades e algo em oculto pode vir à baila, é lógico que pessoas que não têm interesse de que o culto venha a se aparecer vão se pronunciar, vão impedir que algo seja mostrado. Então, vamos dar tempo ao tempo, pois a verdade vai aparecer. Cara, um repórter como Cabrini falar um trem desse, ele não tem credibilidade para você? Para mim tem. Anos de reportagens, conteúdos que nos trouxe muitas informações. Então, eu acredito que se ele falou que dar tempo ao tempo a verdade vai aparecer, é porque existe uma verdade que não é esta que está sendo mostrada. Ou não? Me corrija, pelo amor de Deus, por favor. Me corrija. Quer dizer então que Cabrini fala que se der tempo ao tempo vai vir uma verdade, a verdade vai aparecer, quer dizer então que ele está mentindo. Cabrini está mentindo. Ô, gente, quem está preocupado em não mostrar a casa é o Cabrini? Não. Quem foi proibido de mostrar a casa? O próprio repórter Cabrini. E por que foi impedido? Por que essa preocupação de impedi-lo de ir lá mostrar, gravar? Por quê? Eu não consigo entender, gente. Me desculpa, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar, tá? Muita gente estão criticando a gente, mas esse trabalho que nós fazemos aqui é um conteúdo verídico, tá? E as pessoas que nos acompanham sabem do grau de valor que tem este canal. Eu agradeço a presença de vocês. Muito obrigado mesmo por tudo que você fez pelo canal Verdade Secreta. Vai deixando o like, compartilhando, comentando. Estaremos aqui na próxima live, com certeza, para levar mais novidades e conteúdos a vocês. E um grande abraço a todos. A verdade prevalecerá. Pode ter certeza disso. Até a próxima. Se assim Deus nos permitir. Tchau.